Abraça a pessoa que está do seu lado. Estamos no meio de um avivamento, amém? Sejam bem-vindos. Aleluia. Você pode sentar. Estamos em casa, estamos em família, estamos na mesa, amém? Destinada aos filhos, e vamos desfrutar daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Está nos acrescentando, coisas estão aumentando, melhorando, e isso vai continuar, amém? Até a vinda do Senhor Jesus. Então sejam bem-vindos. O pastor Francisco disse que eu já podia iniciar diretamente, então vamos aproveitar. Nós começamos ontem à noite, falamos sobre reconhecer essa condição a qual a gente precisa responder em espírito. Temos perdido muito porque a gente tem esperado Deus nessa dimensão, quando Deus está esperando a gente na dimensão espiritual. Somos nós que precisamos dessa adequação, não é Deus que vai, somos nós. Chegai-vos a Deus. Nós falamos sobre essa questão de ativar o espírito, amém? Somos nós que ativamos, respondendo a palavra, andando no espírito. Falamos nesta manhã, considerando a oportunidade de examinar a nós mesmos e poder dar respostas favoráveis daquilo que Deus espera da gente. E nós vamos dar continuidade nesta linha, apontando, coisas que você precisa avaliar e dar respostas favoráveis, porque da parte de Deus já está tudo pronto, amém? Da parte de Deus há uma estrutura extraordinária. O ponto máximo que Deus tem para você é aperfeiçoado. É o que Deus tem para você. Falamos nesta manhã, é propósito de Deus nos aperfeiçoar. Falamos, a Bíblia diz, não sendo mais menino, você precisa querer melhorar, crescer em áreas da sua vida. Vimos também que é cada parte, é cada um respondendo. Não é na coletividade, a minha igreja é uma bênção. Isso é bom, mas ainda tem o indivíduo que precisa ser uma bênção. Amém? Eu queria que você abrisse, na verdade, vamos começar por Hebreus, capítulo 6. Uma coisa que está voltando para mim, eu vou seguindo essa linha, e nós vamos falar um pouquinho sobre a vida comum. Diga comigo, a vida comum. Eu acho que é nesse ponto que a gente está com algumas matérias abertas, amém? Algumas cadeiras não foram cumpridas, é por isso que a gente não está sendo diplomado, porque tem algumas coisas para serem fechadas, para que a gente possa ser levado para outro nível, amém? Então, nós queremos progredir, queremos avançar, e se tem algo que precisa ser melhorado, aperfeiçoado, é propósito de Deus a nossa perfeição, amém? Nos conduzir a esse aperfeiçoamento. Se Ele quer, Ele tem ferramentas para isso. Considera o que diz aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 1, e nós vamos partir desse ponto, amém? Glória a Deus. Diz assim: por isso deixando, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2 diz: ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que eu quero pegar aqui é essa instrução: deixemo-nos levar para o que é perfeito. Amém? Estamos falando sobre ser aperfeiçoado, mas jamais você será aperfeiçoado se você não se deixar levar. Está escrito aí: deixemo-nos levar. Porque às vezes não progredimos, porque a gente não está cooperando. Amém? A gente não está se deixando levar. De alguma forma cedemos, mas com limitações. A nossa conversão, ela aconteceu, mas o processo de santificação, ele continua. Amém? O que é santificar? Soltar o comum, abraçar o sagrado. Soltar o que não é perfeito e abraçar o perfeito. Ou seja, se deixar levar.
para essa condição. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Eu não sei se é essa a disposição do teu coração. Eu não sei se você já parou aquela motivação e aquela expectativa que trouxe você para a igreja, para congregar, para fazer parte desse projeto de ser corpo de Cristo. Eu não sei se você está com aquela intensidade de quem está chegando, amém? Ou de alguém que está partindo, né? Porque uma é a intensidade de quem está desenvolvendo uma corrida e o meu limite é essa parede. Se eu estou chegando, eu estou fazendo o quê? Desacelerando, eu estou freando, porque eu já me considero chegando. Mas quem está partindo, ele está num processo de acelerar. Então você está acelerando ou está freando? Como é que está o teu dinamismo? Como é que está a tua intensidade? Como é que está o teu fervor? A maioria dos cristãos se converte com essa intensidade. E logo, logo começa a mudar. E agora começa a ficar passivo, né, indolente, lento a dar respostas. Essa é a razão, porque esse aperfeiçoamento apresentado na palavra não está alcançando as nossas vidas, nos levando a resultados. Porque quanto mais aperfeiçoado você se torna ou permite esse aperfeiçoamento, maiores são as conquistas. Como é que graça e paz são multiplicadas na vida? Pelo tempo de crente? Não, graça e paz é aquilo que Deus tem para todos, porque ele não fez nem essa objeção, ele não colocou essa imposição. Ele disse, na casa em que chegar, declare paz nesta casa. Então, por Deus, todos têm paz. Amém? Agora, Deus quer que todos tenham paz. Eles vão ter paz? Não, porque está condicionado a essa resposta da nossa parte. Graça e paz são multiplicadas como? Pelo conhecimento. Uma pessoa que adquire o conhecimento, ela está se deixando levar para esse aperfeiçoamento. Qual o resultado? Graça e paz multiplicados. E daí tudo mais. Amém? Tudo que funciona, tudo que diz respeito à vida e à piedade, a funcionamento, está por trás desta condição que Deus está trabalhando, nos aperfeiçoar. Deus quer você aperfeiçoado. Ele levantou meios para você ser aperfeiçoado, mas agora a Bíblia está nesse ponto. Se deixe levar. Amém? Se deixe levar. Porque se você resistir, não acontece. A Bíblia fala, né, Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Mais uma vez, se ouvir e abrir, se você se deixar, né, tem tua vontade, tem tua decisão. E às vezes nós tomamos essa decisão de forma passiva. Não, Deus sabe o que eu quero. Mas não é esse querer passivo, é esse querer ativo. Amém? Se você quer, tem que ter um movimento, tem que ter uma resposta. Amém? Tem que ter uma ação correspondente. A Bíblia diz, se deixe levar. Eu quero te ajudar com um testemunho bíblico aqui, e eu vou fazer outra citação. Mas vai para Lucas, capítulo 19. Está acontecendo, o espiritual está bem ativo neste lugar, não dependemos de emoção ou de sentimento, estamos dentro de uma condição de poder maravilhosa, aleluia. Lucas capítulo 19, glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus, versículo 7. Está sendo aqui apresentada a história de Zaqueu. E no versículo 7 diz, todos os que viram isto murmuravam dizendo, como ele se hospeda com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje veio salvação nesta casa,
pois esse também é filho de Abraão. Amém? Se eu pudesse usar aqui a palavra para ficar dentro do contexto, hoje veio perfeição nesta casa. Amém? Hoje veio perfeição nessa casa. Hoje veio salvação nesta casa. Porque eu quis apresentar do versículo 7. Porque qual era o ponto de vista das pessoas? Zaqueu, pecador indigno. Amém? Às vezes as pessoas têm um ponto de vista a teu respeito. E pode ser com razão, em razão do contexto ou do teu passado. E o teu passado é até agora, daqui para trás já é passado. Amém? Amém? As pessoas olharam aquela resposta favorável de Deus através de Jesus, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Amém? Vida comum. Ele não diz pousar na tua igreja. Amém? Pousar na tua casa. Você tem que entender que as coisas de Deus começam na tua casa. É esse lado que a gente precisa melhorar. Eu acho que essas cadeiras da igreja, todas elas já estão cadeiras, eu não sei como se chama, na universidade, disciplinas, as matérias. Lá chamamos cadeiras. É cadeiras mesmo? Ok. Completou as cadeiras todas, pode agora ter a sua coleção, né? De grau, colar grau, não. O que for aqui. Então, essas cadeiras ou essas matérias da igreja, eu acho que a gente já fez todas. Tem pessoas que até estão repetindo por não ter o que fazer. Amém. Fazendo rema de novo. Amém. Não, mas tem algumas cadeiras ou algumas matérias da vida comum do lar que estão abertas. Amém. E Jesus está dizendo: me convém pousar na tua casa. Porque tua vida pública pode ser já adequada, mas tem algo na tua casa que precisa ser resolvido. Quando o povo ouviu aquela oportunidade que Jesus estava dando, ficaram indignados e murmuraram: como pode este ir na casa ou acolher um pecador? Mas eu quero te mostrar que esse pecador, esse homem indigno, ele tinha uma qualidade lá que ninguém sabia, mas Deus já tinha visto. Era o poder da decisão, ou uma decisão pronta e favorável a Deus, que ele expressou assim: eu resolvo. Diga comigo: eu resolvo. Tua vida está por trás dessa palavrinha aqui. Amém? Mudanças na nossa vida acontecem por essa palavrinha aqui. Independente de quem você é, do contexto ou da concepção que os outros têm de você. E os outros mais próximos de você é o da sua família. Às vezes, o marido ele já ganhou, né, um ponto de vista da esposa que já classificou com deficiência, com limitações e até com aquele olhar de reprovação. Mas se esse marido se levantar diante de Deus dizendo: eu resolvo, eu quero te dizer, Deus pode operar mudanças significativas. Deus pode operar um milagre. Pode ser que mulheres, esposas, já ganhou esse contexto nessa convivência particular da vida comum, de ser assim, de fazer isso, de se comportar assim, de ter essa limitação, de ter esse exagero. Mas se essa pessoa fizer uso da oportunidade que Deus sempre está dando para a gente, e você se voltar para Deus com essa disposição pronta, dizendo: eu resolvo, eu quero te dizer, outra é a história daqui para frente. E é isso que vai desencadear esse processo de aperfeiçoamento. É o que está escrito lá em Hebreus: se deixe levar para o que é perfeito. Só vir para a igreja torna você um religioso. E religioso não produz muito resultado. Não era por falta de religioso que Jesus teve que vir, porque já tinha religioso demais. Mas ele veio com uma proposta de prontidão na obediência, de adequação. Uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não faço nada senão aquilo que eu vejo o Pai fazer.
E eu não falo nada senão o que eu ouço o Pai falar. Essa era a disposição do coração de Cristo, do qual você hoje deriva sendo cristão. Você tem a natureza, você tem essa condição. Se você ativar, é espiritual. Então tem que ser pela fé, tem que ser em espírito. Se você ativar, o resultado é o mesmo. Vai produzir uma obediência semelhante. Podemos obedecer tão quanto. Mas tem que ter o quê? Uma decisão. Eu resolvo. Amém? E ele pontuou. Por que ele pontuou? Resolvo fazer o quê? Eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então vamos focar a vida comum. Diga comigo, vida comum. E se ficar mais preciso com o versículo, diz a vida comum do lar. Amém? A vida comum do lar. Se a gente começasse a entender essa necessidade de cumprir esse lado da nossa vida, de permitir a santificação da nossa vida nessa área comum. Se você não veio de manhã, mas eu falei isso. A nossa vida pública que corresponde a essa nossa atuação, né? Na igreja, de sim estar envolvido, de estar nos departamentos, de estar atuando nos momentos de culto, muitas vezes não denuncia a nossa real condição. Porque muitas vezes nós conseguimos sustentar, porque isso é alguns minutos, isso corresponde a poucas horas. E dá para a gente sustentar uma aparência. E eu não digo nem por ser hipócrita, não. Só com esse cuidado, né, de você não extravasar sua vida particular publicamente. Então a gente mantém a postura que aparenta que está tudo bem. Amém? O Senhor falou comigo, eu suporto a sua vida pública, mas eu vou lhe galardoar pela sua vida secreta. Então são os meus acertos na minha vida comum do lar que vai abrir portas para que eu seja credenciado com galardões. Amém? Alcançado por recompensa. Então só operar esse aperfeiçoamento, essa mudança na vida pública, eu digo, vai deixar essa perfeição que Deus intenciona incompleta. E possa ser que isso seja o ponto que está comprometendo o teu desenvolvimento, o teu bem-estar, o teu crescimento, a tua satisfação, a tua realização. E não é justo. Amém? Não é justo. Então, ele pontuou, e ele disse, se eu defraudei, se a gente começar a ficar aberto para o Senhor, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, e maridos comecem a pensar, você tem defraudado a sua esposa? Você acha que isso é algo que pode deixar de lado? Não, eu só não posso defraudar o meu irmão do departamento. Eu só não posso defraudar o pastor. Com o pastor eu preciso ser pontual. Com o pastor eu preciso ser manso, né? E a gente tem essa perfeição nesse ambiente. Mas como tem sido você na vida comum do lar? Você se acha no direito, né, de levantar a voz, de tratar de forma grosseira, desrespeitosa? Você tem direito de defraudar, não dando a devida atenção? Será se isso não está dentro do conjunto que a gente tem sido taxado com essa fama? Amém? De Deus está movendo, né? Eu já vi casos de pessoas estarem desfrutando de um mover do Espírito e parentes próximos, como o cônjuge ou filhos, está dizendo, essa bênção aí, mas quando chega em casa é um monstro, né? Pessoas questionando a tua reputação porque eles conhecem uma particularidade da tua vida. Amém? Mas eu digo, se Zaqueu não tivesse tido essa prontidão,
a salvação proposta de Deus, a intenção de Deus de dar a ele uma oportunidade, teria acontecido? Não. Só aconteceu porque ele disse, eu resolvo. O povo não estava de todo errado com esse pensamento, porque realmente ele era um homem indigno, pecador. Mas porque Deus ama de tal maneira e viu essa fenda, essa brecha ou essa oportunidade de um coração pronto para responder, ele deu a Zaqueu essa oportunidade. Me convém pousar na tua casa, mesmo que isso me traga um prejuízo na minha reputação, porque pessoas vão dizer, ele está se associando com gente errada. Mas quando ele chegou lá, essa prontidão produziu fruto, porque Zaqueu disse, eu resolvo. Se eu defraudei alguém, eu vou te dizer, amado, se nós ficarmos nesse evento e nós desfrutarmos só desse ambiente agradável aqui, e a gente não sair com nenhuma decisão para a nossa vida comum do lar, eu digo, muita coisa não vai acontecer não. A gente só vai ter o registro de um final de semana divertido e alegre. Mas Deus não pensa pequeno. Deus não quer apenas ser um parque de diversão que serve para divertir a gente em alguns momentos. Ele é pai, interessado ao ponto de ter dado o seu próprio filho. Tamanho é o projeto que Deus tem para a tua vida. Porque ninguém se investe muito se não tem uma visão de futuro. Mas se faz necessário a gente ter essa responsabilidade. Eu resolvo. E cada um poder avaliar. Quais são as áreas que Deus está apontando? A tua consciência, o teu espírito tem apontado. Não trabalhe só o aperfeiçoamento da sua vida pública. Deus está parado com relação a muitas pessoas por causa da vida comum. É a vida comum que está interrompendo. Amém? Vamos lá no texto, para Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aqui, versículo 7, diz maridos. E mulher, para você não se sentir, graças a Deus, não tem nada a ver comigo. Eu quero lhe dizer que os 6 versículos anteriores só diz respeito às mulheres. Eu não vou ler com compaixão de você. Amém? Amém? Então, assim, as mulheres já tiveram a sua dose de 6 versículos. E para os maridos restou isso aqui. Maridos, vós igualmente, ou seja, tudo que foi dito para as mulheres está dentro aqui da tua prescrição, amém? Mas tem um acréscimozinho para você. Viva a vida comum do lar. Diga, vida comum do lar. Com discernimento. Às vezes a gente fica pedindo sabedoria a Deus para pregar. Você tem que pedir sabedoria a Deus para viver a vida comum do lar. Porque se você vive a vida comum bem, aqui você só dá testemunho. Amém? Não precisa nem orar por esse momento aqui não. Você precisa orar para ter discernimento na vida comum. Porque é lá onde você desenvolve a tua experiência de vida. E é essa que tem peso quando você fala. Então, discernimento, para quê? Para ter consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então eu posso também dizer, não se interrompam as bênçãos. Amém? 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 Não administrar bem a vida comum do lar, interrompem bênçãos. Muitas vezes a gente não tem progredido, a gente não tem mudado, por falta dessa responsabilidade de entender que o ponto inicial de partida, está repetido, Ponto inicial de partida. O ponto de partida é a vida comum. Amém? É a vida na casa. O homem consagrado, a mulher consagrada, a pessoa consagrada, essa leitura não é feita na igreja. Para o povo, sim.
Mas o povo não vai assalariar a tua vida com graça. O teu salário vem do céu. Amém. Amém. São os escritórios celestiais que vai computar o teu ponto. Não é na filial, não. É na matriz que faz. O contador é lá. Amém. É lá onde é apontado a tua fidelidade. É nessa condição. É por isso que Jesus disse, né? Tenha cuidado para não acertar apenas em público, porque o teu pai que vê em secreto, é ele que te recompensa. É ele que vai te assalariar. Então o salário, a recompensa, as bênçãos, vem pela a nossa vida em secreto. Porque diz respeito a coração, não a aparência. É a matéria-prima, né, que Deus trabalha. Então é possível interromper as bênçãos. É possível interromper o plano. É possível interromper coisas que Deus tinha a nosso respeito. Eu vou te dizer, há muita frustração na igreja. E quando eu falo igreja, corpo de Cristo. Há muita frustração. Porque as pessoas entraram com uma propaganda, né? O evangelho é uma propaganda, é anunciar boas notícias, mas é uma propaganda verdadeira. Amém? Mas requer alguns requisitos. Você está comigo? E pessoas não correspondem e por isso não participam. E por não participar, começa o descrédito. Onde está a vida boa que se fala? Eu não vejo vida boa. Onde está o funcionamento? Onde está a satisfação? Onde está a graça? Onde está a paz? Eu já estou na igreja há 1 ano, há 2 anos e só tem piorado. Aonde tem piorado? Porque Deus te chamou para uma vida espiritual. E na vida espiritual não tem crise. Na vida espiritual não tem... não baixa, não diminui. É uma crescente de glória em glória. Amém? Os céus garantem essa progressão de glória em glória, aperfeiçoado. Mas é em espírito. Se a gente não corresponde a essa condição, o natural não produz o espiritual. É o espiritual que produz o natural. Você está comigo? E em muitos casos é porque essas coisas estão interrompidas. O que interrompe? Falta de discernimento. Aonde? Na igreja? Não, na vida comum do lar. Porque quando a gente é na essência, a gente vai ser em todo canto. Se você é uma pessoa honesta na sua família, você vai ser honesta na sociedade. Amém? Se você é uma pessoa atenciosa na sua família, você vai ter essa personalidade. Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que não concorda, né, com injustiça, de defraudar o direito do outro, eu digo isso vai para todas as camadas. Mas eu quero te mostrar algo. Estou falando sobre a vida com o mundo lá. Ultimamente, eu fui despertado para isso aqui. Tem sido bom. E a Bíblia diz, aquilo que chega aos ouvidos, fala dos telhados. Então, já que eu estou no telhado hoje, eu vou falar o que tem chegado aos meus ouvidos. Amém? Eu queria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 7. E nós vamos ver uma situação aqui. Estamos falando sobre interromper a graça, interromper as orações, interromper o acesso do céu. Então um crente que tem a sua vida, que está freando o céu, ele está contabilizando um prejuízo muito grande. Uma pessoa que está impedindo o céu de se manifestar. E Deus está ficando com a culpa. É Deus que não faz, é Deus que não me ama, é Deus que não tem plano na minha vida. E não tem nada a ver com isso. É uma interrupção que parte de você. Estão comigo ainda? O que diz 1 Samuel capítulo 7? Eu vou ler o versículo 2. Diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim,
E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Estão comigo? Estava na casa de quem? Versículo 1 diz: Então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca à casa de Abinadab. Diga comigo, Abinadab. Diga casa. A casa de quem? Abinadab. No outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Diga, a arca do Senhor. A arca do Senhor para o povo de Israel representava o quê? A presença de Deus. Quanto tempo essa arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. O que tinha nessa casa? Sim, mas qual era a realidade daquela casa? Lamentações. Era 20 anos essa arca na casa de Abinadab, e o que tinha nessa casa? Lamentações. É o que diz, por 20 anos. E Israel dirigia o quê? Lamentações. Quem dirige lamentações é porque está tendo sucesso ou insucesso? Insucesso. 20 anos, uma presença disponível, porém não aproveitada. 20 anos, pessoas com cadeiras abertas e não podia colar grau. 20 anos, uma presença disponível para abençoar e não pôde produzir nenhum bem, simplesmente porque as pessoas envolvidas não se deixaram levar para o que é perfeito. Porque essas pessoas não tiveram essa disposição. Eu resolvo. E ficaram passivas, religiosas, e simplesmente conservavam a tradição de ter aquela arca, porém sem nenhuma expressão. É daí que vem 2 Samuel agora, vamos lá. 2 Samuel, acredito que é capítulo 6. É daí que vem Uzar. Lembra de Uzar? Quem era Uzar? Aquele moço que colocou a mão na arca. Amém? De quem era Uzar? Da família de Abinadab. Amém? Era um que era membro dessa família, da casa de Abinadab. Vamos dizer 20 anos depois, porque tem um questionamento aqui, se foi 20, se foi 40. Mas, no tempo que Davi entendeu, a gente não está considerando a presença de Deus importante. Vamos trazer de volta a arca do Senhor. E ele intencionou buscar. Diz que colocaram a arca num carro de boi. E quando esse carro de boi tombou, Uzar colocou a mão e morreu. Podia colocar a mão? Não. Isso fazia parte do alfabeto, das instruções preliminares sobre lidar com a presença de Deus. Só os sacerdotes. Por que Uzar colocou a mão? Porque apesar desses 20 anos da arca na casa de Abinadab, não tinha educação acerca de reverência, de adoração, de convivência com Deus. Era um período onde eles apenas só deixavam o tempo passar. Eram religiosos. Eles não tinham prática de piedade. Eles não tinham prática de consagração. Era por isso que a presença não abençoava. Você está comigo? E lá estava um filho, dessa família, estranho a uma informação tão básica. Outra gravidade. Como foi que eles conduziram a arca? Carro de boi. Quem teve essa ideia? Sabe quem teve a ideia? Foram os pagãos. Quem teve essa ideia foi os feiticeiros dos filisteus. Porque os reis dos filisteus roubaram a arca, mas uma maldição começou a atingir aquelas localidades onde a arca estava.
E eles chegaram ao ponto de dizer: essa arca vai acabar com a gente, vamos devolver. E perguntaram: como se devolve? Foram aos feiticeiros, e os feiticeiros disseram: faz um carro de boi novo, bota para vacas puxar e devolve. Aí 20 anos depois, quando os filhos de Israel, a igreja do Senhor do Velho Testamento, diz assim: vamos lidar com a presença de Deus, em vez de lidar conforme as instruções originais, estão seguindo a orientação mundana. Tamanha era a irreverência, tamanha era, a impiedade. 20 anos, ninguém foi educado como lidar com aquela presença. Era uma presença ignorada, era uma presença que ninguém buscava instrução. Como lidar com essa presença? Era essa razão, a presença lá e só tinha lamentações. Eu digo: você conhece alguém que os anos têm passado na vida dele e só tem lamentações? Se converteu 1 ano, 2 anos, 3 anos, só lamentações. Isso não é o plano que Deus tem para a vida de ninguém. O novo nascimento restaura a presença de Deus dentro da gente. É mais do que aquela caixa. O novo nascimento restaura. Eu estarei com Ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixo, não te desamparo. Não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador para que fique convosco todos os dias. Como é possível, os anos passarem e isso não afetar nossas vidas? Então, capítulo 6 de 2 Samuel, vai lá, porque são coisas que, se não forem ditas, a gente não acredita, ou lidas, na verdade. Diz assim: não quis, versículo 10, capítulo 6, versículo 10 de 2 Samuel. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Diga comigo: casa de Obed-edom, o geteu. Qual era a primeira casa que nós lemos? A casa de Abinadab. Agora nós estamos de novo aqui, casa de Obed-edom. Não era templo, não era igreja, era casa. Porque a gente está falando da vida comum do lar. Talvez a presença de Deus, aos seus olhos, seja bem reverenciada na igreja onde você congrega. Mas como a presença de Deus tem sido reverenciada na sua casa? Amém? Como a presença de Deus, já que ela não se limita mais a uma caixa, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, não te deixo. Essa presença foi proposta a ser indivíduo, está no indivíduo agora, não no ambiente, no indivíduo. É uma oportunidade, isso não é coisa pouca. Isso é um acréscimo. Os céus veem isso. É essa a razão que aqueles anjos fizeram uma festa tão grande, porque diz que quando Jesus nasceu, diz que uma manifestação veio para os pastores. Eles ouviram anjos dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens que Ele quer bem. Os anjos disseram: esse Deus só pode querer bem demais esse povo, porque fazer um negócio desse, isso não é coisa pequena não. Amém? Glória a Deus nas alturas, paz na terra agora, para os homens a quem Deus quer bem. Eles estavam celebrando o nascimento de Jesus, porque ele sabia: esse nascimento aqui vai ajeitar esse povo. Esse nascimento aqui é uma oportunidade nunca provada. E os anjos não se contiveram, fizeram essa celebração. E a gente olha para o nosso novo nascimento e fica lamentando: eu acho que eu me converti, eu acho que eu errei, devia ter me convertido não. Gente, amém. Ter essa presença legalizada nas nossas vidas. Então ele diz que Davi não quis, mas levou a casa. Ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu. Quanto tempo? 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. 3 meses. Tem diferença de 20 anos para 3 meses?
Tem 20 anos uma arca, não operou nenhum resultado. O que tinha? Lamentações. Na casa de outro, 3 meses foi suficiente para ter um resultado ao ponto de terceiros. Não foi Obed-Edom que disse, me dê uma oportunidade para me contar uma bênção. Foi pessoas que olharam e disseram o que está acontecendo nessa casa. 3 meses é muito pouco, gente. 3 meses é muito pouco para um resultado já estar se manifestando. 3 meses foi suficiente para pessoas darem testemunho. Deus abençoou Obed-Edom. Porque tinha um fruto lá, tinha um resultado. Não pensa que bênção é só uma linguagem. Amém? Bênção quer dizer permissão de bens. Um acréscimo, algo de funcionamento. Diz que não somente ele, mas ele e a sua casa. 3 meses. Meu Deus. 3 meses. Agora uma coisa bonita aqui, que você vai considerar. Temeu Davi, versículo 9. Leia comigo aí. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Ele não está dizendo assim, como virá a mim, ou seja, não tem como vir a mim. Ele levantou uma interrogação. Ele disse, eu quero que a arca venha a mim. Eu tentei trazer no carro de bois, e não foi certo. Então como virá a mim a arca do Senhor? E ele foi estudar. Em outras palavras, eu resolvo adequar o que não está no padrão, para que eu não fique fora dessa presença. O que está impedindo essa presença me abençoar? E ele diz, como trarei a mim? Vai para 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. Vocês estão comigo? Obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Capítulo 15, na verdade. Capítulo 15. 1 Crônica, capítulo 15. Diz, fez também Davi casa para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Ele aprendeu alguma coisa? Aprendeu. Por que ele aprendeu? Porque ele percebeu que não estava dando certo. Ele disse, eu resolvo ajustar. Eu resolvo colocar em ordem o que está fora do lugar. Se a presença de Deus exige um padrão para manifestar, então eu resolvo colocar. E você vai ver esses 3 meses, Davi fazendo um curso de como lidar com a presença de Deus. E ele volta dizendo, olha, erramos, não é em carro de boi não. A arca não pode ser conduzida senão pelos levitas. E ele começa a organizar as coisas. E você vai ver uma coisa maravilhosa. Ele começa a levantar ou restaurar o ministério dos levitas, dos sacerdotes. Ele começa a fazer convocações da tribo de Levi. Ele foi instruído, olha, não é só ter a arca, tem uma forma, tem uma doutrina, tem um ensino, tem um princípio. E ele começou a convocar para que tivesse uma ordem, tivesse uma escala, tivesse uma assistência. Eu quero te mostrar outra coisa. Volta um pouquinho, deixa aí marcado. Volta para 1 Samuel, capítulo 17. Está parecendo um ensino, mas não se preocupe não, é assim mesmo. Você está aprendendo algo, porque só adianta chover se tiver semente na terra. Amém?
Quando a gente tem um mover do Espírito, mas não tem nenhuma palavra para aquele mover coroar, só vai ser um momento. Mas se aquele mover vier em cima de uma palavra, aí eu te digo, vai ter colheita na certa, amém? Então eu estou semeando, eu estou colocando a semente, porque é você que vai levantar um coração diante do Senhor. Arrependido, um coração com as devidas correções, com essa disposição, Senhor, eu resolvo. Se eu defraudei alguém, se tem alguma coisa maculando a tua presença, eu não quero ser apenas um religioso que correspondo à vida social da igreja. Eu quero corresponder os detalhes da expectativa que você tem na vida de uma pessoa. Porque essa presença ela foi colocada para abençoar. Permissão de bens, de funcionamento. No dia que uma pessoa nasce de novo, inaugurou vida. E vida é funcionamento. Vida é progresso. É sucesso. Inaugurou. 3 meses já é suficiente. Pode ser que fora não se manifeste nada, mas dentro já tem festa. Amém? Dentro já tem inauguração. Amém? Dentro você já lançou a obra. Tem alguns condomínios que quando eles vão lançar o projeto, só está a planta, eles fazem uma festa, um coquetel. Estão fazendo o quê? Não lançando aqui. É só uma planta, não tem nada feito ainda. Amém? Quando você nasce de novo, Deus dá um coquetel. Do prédio que Ele sabe que você vai se tornar. Ele sabe o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Deus já festeja o teu final no dia que você começa. Amém? Mas Ele precisa de um crente para continuar essa obra. Você está comigo? Olha que coisa interessante, você vai ser abençoado, porque talvez você esteja aqui nesse padrão. Outra pessoa, casa de Obed-edom, não, casa de Abinadab, casa de Obed-edom, e nós vamos ver agora a casa de Saul. 3 casas. Amém? 3 modelos. O que tivemos na casa de Saul? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55. Fica comigo. Quando viu Saul sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o comandante do exército: de quem, filho? Espera aí, viu? Só um minuto. 1 Samuel 17. Aleluia. Glória a Deus. Não é o 17. Só um minuto. 14, eu acho. É 14, desculpa. 1 Samuel 14, versículo 18. Saul disse a Aiás, que era o sacerdote: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço, diga comigo, o alvoroço, amém, que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Estão comigo? Desiste de trazer a arca. Desiste de trazer a arca. Por que ele disse desiste de trazer a arca? Diga, o alvoroço. Saul, de alguma forma, tinha essa instrução. Ele tinha essa lembrança desse modelo. Quando Israel sai à guerra, traz a arca. Então, quando ele viu, no começo do seu reinado, que estava tendo essa possibilidade, desse confronto, dessa guerra, ele disse: vamos colocar em prática o princípio. Sacerdote, traz a arca. E enquanto eles estavam administrando trazer a arca, diz que o alvoroço aumentava mais e mais. E ele disse para o sacerdote: desiste de trazer a arca.
Aí eu te pergunto, quantas vezes mais você vai ver a arca de Deus sendo mencionada no reinado de Saul? Nenhuma. E Davi faz menção. Lá naquele texto que eu estava lendo de 1 Crônica, Davi diz assim: nos dias de Saul não houve nada com a arca. Você percebe que ele ensaiou? Você percebe que ele teve uma inclinação? Mas quando o alvoroço estabeleceu para ele um modelo de vida sem a arca, ele se tornou um rei guerreiro. E como um rei guerreiro, ele teve muito sucesso. Mas ele não era um rei adorador. Ele não era um rei voltado para o sacerdócio. Era alguém que era ativo na guerra, porém não ativo na adoração. Como terminou a casa de Saul? Você ora dizendo assim: Senhor, que a minha casa seja como a de Saul? Não, porque você sabe que maldição, a bênção não foi completa, ele teve sucesso parcial. Mas ele não pôde ser coroado com uma plenitude do que Deus intenciona fazer em alguém em aliança com ele. Por quê? Relaxado. Né? O alvoroço fez com que ele desistisse dessa comunhão, dessa reverência à presença. Eu te digo, irmãos, infelizmente nós como igreja temos vivido esse exemplo de Saul. O alvoroço tem tirado a gente de uma vida de comunhão, de honra, de reverência à presença de Deus. E a gente justifica: eu só não tenho isso, é o alvoroço do dia a dia. Eu já acordo, pastor, no alvoroço e termino o dia no alvoroço. Isso vai custar o que para você? Isso não são coisas que podem ser negociadas. As pessoas chegam com argumento de sabedoria para justificar porque não tem uma vida de comunhão com Deus, porque não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não é sugestão não, gente. Isso não é uma sugestão não, isso é um modelo que precisa ser seguido para poder o resultado ser semelhante. É injusto você querer o resultado de uma receita se você não obedece às instruções dos ingredientes. A gente está cuspindo, né, o resultado que a salvação tem trazido da nossa vida, dizendo: não é gostoso como disseram. Tem pessoas com essa concepção: a salvação não é isso tudo, se converter não é isso tudo, vida de igreja não é isso tudo. E por causa disso estão se desviando e voltando para o mundo. Mas eu te pergunto: salvação não é isso tudo? Você colocou em prática mesmo os ingredientes que estão aqui apresentados? E a presença de Deus é o ingrediente predominante que faz com que o padrão apresentado aconteça. Saul teve o direito de dizer: desiste da presença de Deus. Não tem como conciliar essa presença com o meu contexto de vida, não. Meu contexto de vida é imediato. Não dá para essa cerimônia, não. Imediato. Foi lá, teve sucesso. Venceu aquela guerra? Venceu. Mas valores estavam sendo negociados. Valores estavam sendo negociados. Como terminou Saul? Louco. Como terminou Saul? Família destruída juntamente com ele. Para não se acabar tudo, Davi tentou salvar um deficiente. Não é assim que Deus quer que a gente acabe a vida. Saul pode ter terminado naquele último suspiro e ter dito: do que vale ter servido a Deus terminando numa miséria dessa? Por que ele terminou nessa miséria? É porque fazia parte do plano de Deus, ou ele desistiu de trazer a arca? Ele desistiu de trazer a arca. Ele considerou que a arca atrapalhava, porque a arca exigia um ritual que custava tempo. E ele era mais imediato. Muitas vezes nós estamos representando essa casa de Saul. A gente faz as coisas, mas não tem mais esse aspecto de honrar a presença de Deus, porque é muita custa. Eu fui despertado fazendo um evento e eu percebi que o alvoroço do evento me absolveu e nós chegamos para a reunião.
Né? Vamos fazer reuniões, se apresentar. Vou sentar de novo, você não fica escandalizado não, né? É quando eu me sento é para tornar a reunião caseira, assim, bem ambiente de família. E eu sentei, eu disse, vamos lá, o irmão aqui, irmão fulano. Eu sou líder do diaconato. O que é que você já pensou para o evento? Não, nós vamos fazer isso e isso. Você, não, nós estamos da divulgação. Quando terminamos de cercar, alguém disse, pastor, e na oração não tem ninguém não? Na oração não tem ninguém não. Eu disse como Saul, desiste da oração, porque leva tempo e a gente não tem tempo para parar 15 minutos antes para orar. Atrapalha, a gente tem muito assunto para decidir. Esse é o modelo da casa de Saul, gente. O final disso não é bom. A presença de Deus, ela não pode ser negociada. Se exige alguma burocracia, paga o preço. Porque isso vai resultar. É essa presença que determina o fechamento. Porque sem esse ingrediente, é em vão edificar casa. Amém? É em vão guardar a cidade. Porque se essa instrução for considerada, eu digo, 3 meses é suficiente. Ela vai transpirar um funcionamento que vai ter permissão de bens para você. E quando os céus determinam permissão de bens, você está comigo? O que é uma semente? Uma semente é permissão de vida. E quando o princípio exigido por ela é colocado em prática, eu te digo, não tem que contém aquela vida. Eu não sei se você aqui em São Paulo, você já viu calçadas rachadas. Ela teve a infelicidade ou a felicidade de uma semente cair ali. E aquela semente tinha permissão de vida, dada por Deus. Não importa se tinha pedra, não importa se tinha obstáculo, tem um poder naquela semente. Parece frágil, uma semente você esmaga às vezes com a unha, mas ela carrega um poder atômico. Amém? Permissão de vida, e ela começa a pressionar. Ela pressiona, brota, tem um obstáculo aqui, ela passa por aqui, daqui a pouco um broto. Ninguém segura mais. E ela vai se fortalecendo, pedra se move. Porque aquela coisinha frágil encontrou do eterno permissão de vida. Não tem quem possa conter quando há permissão da parte de Deus. O que é bênção é uma semente de funcionamento. Permissão de bênção. Pode ter crise como uma pedra em cima, não, mas tem a crise. Mas se você tem permissão de bênção, essa permissão vai começar a trabalhar. Ela vai começar a forçar. Daqui a pouco brota. E não tem crise que sustente quando Deus ordena permissão de bênção sobre você. Permissão de bênção nessa casa. Vai manifestar. Vai romper as resistências. Mas tem princípios a serem observados. Amém? Nós não podemos ser como aquele filho da velhice. Né? O que é um filho da velhice? Já pegou o pai fragilizado na força. Eu sei o que é isso porque eu sou caçula. Eu nasci de uma família de 12. Nordestino trabalha, gente. Vocês pensam o quê? Amém. E quando eu nasci, meu pai já estava na velhice. Então só tinha as lendas, né? Dos meus irmãos dizendo, meu pai batia demais. Eu não sei o que é pai bater. Eu nunca levei uma pisa. Já peguei meu pai amaciado, fragilizado. Eu era o bebezinho da casa. Amém. O que acontece quando o contexto é esse? Nós abusamos. Não tem freio, né?
E às vezes a gente está pensando, já peguei Deus na velhice. No Velho Testamento, sim, Deus estava no seu vigor. Agora não, no Novo Testamento, Deus já está na velhice. Agora, tudo pode. Nós somos a igreja são os bebês do papai. Deus não muda, não tem nem variação. É o mesmo. O que mudaram foram as condições. O seu amor abrindo novas portas, possibilitando novas coisas. Mas ele ainda tem a mesma rejeição a um coração soberbo. Ele ainda tem a mesma rejeição a um coração leviano. A mesma. Não mudou nada nesse sentido. E às vezes a gente pensa, estamos lidando com a velhice de Deus. Então eu posso ser relaxado e ainda vou ser abençoado. Não. Deus diz assim, eu posso ignorar e ainda vai dar certo. Não. Você está comigo? Está lá, prescrito. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido, a tua atenção, porque são vida para os que acham. Saúde para o corpo. São princípios que não podem serem negociados. Só precisa ter submissão da nossa parte. Não é tão difícil. Os mandamentos de Deus não são tão pesados, mas requer um critério de observação no sentido de honra. A presença de Deus, o salmo, um dos salmos, Davi diz assim: a beleza da tua santidade. Não é uma coisa comum. Às vezes nós estamos no nosso culto, irmãos, e como a Bíblia está falando, examine a você mesmo. Faz essa avaliação, porque é tua vida. É você que está com um gabarito aí para ver o que você acertou, o que você errou. É você que tem que identificar. Eu digo, que glória tem quando o gabarito de você errou e você diz, não, eu vou botar aqui, certo. Amém. Você acha que tem alguma glória nesse certo que você está colocando? O gabarito errou, não, mas certo. E aí como foi? Tudo certo. A risada amarela. Tudo certo. Você sabe que não está tudo certo. Então é melhor ser um coração sincero e contrito. Um coração segundo o coração de Deus. Pai, eu identifico isso aqui e eu resolvo. Como tem sido os nossos cultos, gente? O espiritual tem tido da nossa atenção o respeito devido, ou a gente é leviano? Como tem sido os nossos cultos? Eu tenho dito lá na igreja, eu procuro ser um guardião do meu culto, porque já é tão pouco tempo. As distrações, os cuidados e as fascinações, elas já têm um espaço alargado em nossa vida. Porque quando nós saímos desse ambiente da igreja, que o grito vem, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, que a gente sai no corre-corre da vida. Muitas vezes não dá mais para introduzir uma oração, não dá mais para introduzir uma leitura bíblica. E porque na hora que é destinada a oração e a leitura bíblica, a gente está permitindo concorrência lá de fora. Amém? Se eu pudesse dar uma ilustração, seria assim: nós, o corpo, né, a situação está abrigando aqui espírito, alma e corpo. É como um condomínio, tem área o salão de festa. É justo só reservar toda vez. Quero usar o salão de festa, já está reservado. Quem foi? 902. Vou reservar agora. Já está reservado. Quem foi? 902. Quem mora no 902? A Carne. Até nos cultos, o salão de festa, a Carne está ocupando. Um momento que foi reservado para o espírito, a carne ainda chega lá querendo usar. Como é que ela quer usar? Deixando você incômodo, desconfortável, não vendo a hora de ir para casa, dividindo o momento de culto ainda com umas olhadinhas, dividindo o momento de culto com um selfie para mostrar que eu estou na igreja. Amém? Um momento de culto, irmãos, ele tem que ter uma reverência extrema. Um momento de culto, se você lidar com essa reverência de Obed-Edom, não, aqui não é comum, aqui não pode ter concorrência, aqui é exclusivo.
Eu sou pastor e no culto eu trabalho. Mas eu procuro minimizar ao máximo a minha atividade para não concorrer com a minha adoração. Porque eu não quero ser um Saul guerreiro e não ter o lado da adoração ativo. Então eu já disse para os meus pastores, falei em público recentemente, não me procure diante do culto para nenhuma conversa paralela. Eu não me sinto confortável quando alguém conversa comigo no culto, porque eu não vim para conversar. Esse momento do culto ele é exclusivo para Deus. Esse momento do culto você tem que botar no modo avião, que fica parado todo o WhatsApp, qualquer outra coisa. Se nós tivermos essa reverência, eu vou te dizer, essa é a casa de Obed-Edom, que faz com que a bênção de Deus em 3 meses já manifeste resultados. Mas se a gente fica como na casa de Abinadab, que tudo pode, menino bota a mão na arca e o pai não diz nada? Amém? Certamente, irmão, na casa de Abinadab, a arca ocupava um lugar secundário. Porque ele devia dizer assim, porque só tinha lamento naquela casa. Ele disse, por que me escolheram para guardar esse negócio? Esse artefato antigo. Amém? Por que me escolheram? Bota aí nesse quarto para não ficar obstruindo. Era um peso. A arca para Abinadab era um peso que ele administrava. Para Obed-Edom, ele estava... me escolhe, vai para a sua casa. Vai ficar já tem um lugar lá de excelência. Vai ficar num lugar diferenciado. É essa atitude que faz diferença, 3 meses e 20 anos. Como você celebra a presença de Deus? Tem que ir para a igreja? Vamos lá. Tem que ir. Isso é Abinadab, gente. Isso vai dar 20 anos de lamentações. Vamos para a igreja, vamos logo. Chega, vem com os ombros decaídos. Amém? Não, Obed-Edom ir para a igreja. Eu não posso ir de qualquer jeito para a igreja. Para a igreja, Senhor, eu quero te glorificar. Eu não posso ir de qualquer jeito. É a igreja, é o culto, é a adoração. E você vem para a igreja com esse culto completo. Eu digo, não dá 3 meses não, gente. Não dá 3 meses não. Permissão de bens vai ser liberado sobre a sua vida. Coisas começam a brotar, mesmo que encontre uma resistência. Você está comigo? A casa de Obed-Edom tinha essa primazia e essa prioridade. Casa de Saul, não, é certo, é bonito, mas eu não tenho tempo. Crie tempo. Ou você está comprometendo o seu futuro. Você está demarcando os seus descendentes. Estão comigo? Eu não tenho tempo, mas vou só te dar algumas citações. Eu fiquei maravilhado quando eu comecei a fazer essa observação. Eu cheguei a algumas conclusões. Os filhos de Abinadab, um morreu de imediato. E depois os outros você não vê mais compondo, né, a sequência. Os filhos de Saul pereceram todos. Poucos descendentes, posso destacar um, que Davi, Mefibosete, tentou ajudar e salvar, mas totalmente destruídos. Agora, e Obed-Edom? Amém. Quando você corresponde a essa condição, que permissão de bens é determinado sobre a sua vida, eu te digo, não fica só em você. Você está comigo? E eu fiz alguns registros de Obed-Edom, os seus descendentes. Em 1 Crônicas, vai lá, capítulo 13. Não, capítulo 13 não, eu vou dizer aqui. 1 Crônicas, capítulo 15. Versículo 18, diz assim: com ele e seus irmãos da segunda ordem. Isso aqui é
o agrupamento ou as pessoas que Davi convocou para lidar com a arca, ou com a parte sacerdotal dos levitas. E com ele seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaaziel, Seminamote, Jeiel, Unir, Eliabe, Benaia, Maaseias, Matitias. Isso são nomes para futuros filhos que você queira. Estava com dúvida qual nome colocar, eu estou te ajudando. Elifeleu é um bom nome, amém? Miqunéias e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Olha que coisa interessante. Obed-edom não se conteve aos 3 meses, não. Os 3 meses foram de obrigação. Agora ele se escalou para ser porteiro. Amém. Ele disse: eu não saio disso nunca mais. Eu quero ser porteiro dessa presença. Eu quero trabalhar como porteiro. E ele é listado aqui como porteiro. Mas ficou só nisso? Não. Aí versículo 21. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azarias, com harpas em tom de oitava. Amém? Obed-edom também se escalou no grupo de música. Obed-edom, amados, era um sucesso. É por isso que Deus abençoou Obed-edom e a sua casa, porque ele tinha um tratamento diferenciado com a presença de Deus. Porteiro, fazendo parte da música. Versículo 24 diz: Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer. Os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom, de novo, lá estava ele. Ele está em todas. Amém. Aí, vamos lá. Versículo, capítulo 16, versículo 38. Diz: também deixou Obed-edom com seus irmãos em número de 68. Obed-edom, filho de Jeduntum, e Aozar eram para serem porteiros. Não somente ele. Quantas pessoas da família ele levou? 68. Eita, Obed-edom, nordestino, amém? Desculpa, gente, ele era do Brasil. Você percebe que houve uma história diferente com Obed-edom? Não somente ele, mas diz que 68 pessoas da sua família seguiram o modelo dele. Eram também envolvidos no serviço daquela presença. Uma família absolvida por aquela oportunidade. Como era essa família? Abençoada, permissão de bens. É interessante, eu não vou ler, mas em segunda Crônicas, vai falar na época dos reis, dos outros, né, depois de Davi, vinha toda aquela situação, passa-se bem 10 reis, um depois do outro, e diz assim: quando veio o exército e roubou os tesouros, quem estava ainda trabalhando na guarda dos tesouros da casa do Senhor eram os descendentes de Obed-edom. Ô bênção cumprida. Amém. Ô bênção extensa. Porque alguém que teve um posicionamento, uma resposta: eu resolvo fazer diferente. Eu resolvo reverenciar. Eu resolvo dar atenção devida. Você está comigo? Como foi Abinadab? Ninguém sabe. Lamentações. Como foi Saul? Exterminado, sem uma conclusão gloriosa. Como foi Obed-edom? Não se sabe medir o seu fim. Amém. Porque foi algo muito extenso. Foi além dele, foi além da sua família. O que esse homem tinha de tão especial? Era o chamado? Não, ele não era uma pessoa expressiva. Ele não era um rei. Ele não era um sacerdote. Ele era alguém comum, porém ligado aos levitas, que foi tido, né? Foi escolhido para resolver uma bronca. Que bronca? Guardar a arca, porque
todos estavam tendo problema com ela. Então, como não sabia o que fazer, leva para Obed-edom. Amém. Amém. Só que Obed-edom tinha o tipo de coração que dá permissão de bênção. Amém. Obed-edom estimulou Davi, porque quando Davi soube, Deus está abençoando a casa de Obed-edom, ele disse, então vamos trazer para minha casa. Vamos trazer para minha casa, eu vou, como é que eu trago? E foi estudar como lidar com a presença de Deus. Ele disse, eu resolvo ajustar o padrão como de Deus. Como está a tua casa agora? Eu falei na casa de Obed-edom, falei na casa de Abinadab, eu falei na casa de Saul. Mas agora eu quero falar da casa de João Roberto, eu quero falar na casa de Francisco, e eu quero falar na sua casa. Com que parece a sua casa? Sua casa está num teor mais aproximado de qual atitude? Da Abinadab, em que a presença ela não é reverenciada, em que se há grito na casa, em que há tratamentos de injustiça, em que não tem esse zelo de saber a presença de Deus está aqui e eu tenho que me conduzir na vida comum do lar, porque Deus não só está na igreja. Um cristão, amados, que ele só consegue reverenciar a presença de Deus na igreja, ou ele é um irreverente, ou ele não tem conhecimento. Porque se ele tem conhecimento e não faz, ele é irreverente. E se ele não tem conhecimento, por isso é que não responde, eu digo, deixa, por falta de conhecimento, o povo perece. Talvez por falta de conhecimento, você vai contar anos de crente. Os anos que você tem de crente, é os anos que você lida com a presença de Deus. E se você diz, são 20 anos, pastor, eu não sei o que é bênção não, só sei o que é lamentação, mas vou para o céu. Eu vou te dizer, está errado, não é para ser assim não. Deus não planejou para ser assim. Quando Deus intencionou botar a presença dele lá, era exatamente para promover céu na terra. Por que não está acontecendo? É porque você não está administrando essa presença de forma responsável. Você se acha ainda na liberdade de no meu cantinho eu faço do meu jeito. Não, no seu cantinho Jesus ainda é Senhor. Amém?